Olá, pessoal, tudo bem? Como vai, Tati? Olá, tudo bem e você? Tudo bem, Tatiane? Como vai, Damile? Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, né? Como combinamos no encontro anterior, que estaríamos tendo mais momentos juntos. Sejam todos bem-vindos. Saudamos nossos estudantes, a comunidade escolar, né? Hoje nós estamos aqui para abrir uma semana muito importante, muito especial para a gente, que é a Semana de Educação para a Vida, que vai acontecer de hoje até sábado, né? Até sexta, mas aí a gente vai prolongar até o sábado, que a gente vai ter um fechamento. E nós vamos abordar esse tema que é tão importante, de suma importância, não só para a gente, mas para todos, né? Os nossos estudantes, para nós como seres humanos, não é, meninas? É isso mesmo. A Semana de Educação para a Vida, ela está prevista, né, no nosso calendário já há um certo tempo. Estamos no formato remoto, né? Presencialmente nós conseguimos fazer muitas atividades envolvendo toda a comunidade escolar, né? Nós promovíamos oficinas, palestras, enfim, era tudo muito caloroso, tudo muito divertido, né? Uhum. Mas mesmo estando remotamente, nós vamos fazer a nossa semana. Isso. E a semana desse ano, ela tem um tema muito especial, que é a convivência escolar e a cultura de paz, né? Esse tema, ele tem um propósito, ele tem uma origem, né? Ele foi lançado pela ONU, um movimento global, todos em prol da cultura de paz, né? Então, com esse tema que foi lançado um manifesto lá em 1999 para o ano 2000, então veio o manifesto de 2000, né? E aí nós vamos usar esse tema para fazer a Semana de Educação para a Vida. Isso mesmo. E aí, antes de nós começarmos, né, a explicar sobre como vai ser essa dinâmica da semana e o que nós iremos trabalhar, é importante que vocês compreendam que a educação para a vida, assim como a Tati falou que está prevista em calendário, ela existe. E primeiro a gente precisa saber o que é a educação para a vida, né? E por que é importante nós aprendermos sobre esse tema? É um tema muito amplo que aborda vários assuntos, mas que ele traz como eixo principal a questão das relações, de como eu me vejo, né? Eu me coloco no mundo, como eu me relaciono com o outro e como eu me relaciono também no mundo. Então, o trabalho de educação para a vida, ele tem esse enfoque, né? O foco nas relações. Isso. E assim, só para complementar, né? Tem como as propostas desse movimento, as propostas dessa semana, que é a questão da dignidade humana, o respeito à dignidade humana, que é nas questões das relações, por isso que a gente vai observar que está tudo relacionado com as relações interpessoais, né? A questão do diálogo, como você se relaciona com o mundo, né? Com a natureza, com o ambiente. Então, é uma abordagem, são temas transversais, né? Eles estão presentes no currículo, eles fazem parte, ele perpassa o currículo do ano inteiro. Então, focaremos nessa semana, mas são temáticas trabalhadas durante todo o ano. E nós já começamos a fazer isso desde o início do ano letivo. Isso mesmo. Damile? E aí a gente pensa, quando a gente fala em educação para a vida, é para a vida mesmo, né? Vão além dos espaços escolares, né? É a aprendizagem além dos conteúdos restritos à sala de aula, porque quando estamos na escola, nós não estamos apenas para adquirir conhecimentos, né? Nós estamos lá nos relacionando, estamos com o outro. Então, ele engloba todo esse espaço. O indivíduo aprende, experimenta, empreende, se legitima ao compreender a si mesmo, o outro e o mundo. Conhecimento, ideias, crenças, cultura, pontos de vista, aceitação. Então, é importante a gente pensar nessa reflexão, além dos espaços escolares, né? Claro, a escola ela tem as regras, né?
tem os direitos, tem os deveres, mas o que nós aprendemos lá também nós levamos para os outros espaços, além dos espaços escolares. Assim como o que aprendemos em casa e na família, também vem refletir dentro da escola. As pessoas têm, às vezes, uma ideia um pouco equivocada, que a escola, ela se limita apenas aos conteúdos, né? E a escola, ela é um espaço exatamente de reflexão e de aprendizagem, da convivência, né? E das diferenças. Então, a educação para a vida, isso que você falou, a educação para a vida, ela traz todas essas possibilidades de aprendizagem, né? Que ao aprender na escola, a gente leva para fora desse espaço. E a possibilidade de trazer a comunidade para dentro da escola. Também. Isso mesmo. E aí, Tati, quais são as possibilidades que esse trabalho ele traz para a gente? Então, ele abre, na verdade, um leque muito grande de discussão, de diálogo, né? Um diálogo constante. Então, ele vai ampliar o diálogo em todos à nossa volta. Desenvolvimento da cidadania. Então, eu vou passar a reconhecer o meu direito, mas vou também passar a reconhecer o meu dever. Onde começa e onde termina, saber onde dos nossos limites, né? Que sempre baseado na convivência, nessa cultura de paz mesmo. O aprendizado por meio de relações respeitosas, a diversidade de gênero, de etnia, de raça, de cores, de orientação sexual, de idade, de condições socioeconômicas e religiosidades. Então, a escola hoje, ela é um espaço para todos, né? Não existe seleção, né? Não deve existir, inclusive nas nossas relações. Então, é isso que a gente sempre trabalha com as crianças, com os adolescentes. Essa questão do se relacionar, saber se portar. O que eu tenho que priorizar nas relações, né? Então, assim, o respeito, ele está presente e se faz necessário em todos os ambientes. Então, vocês vão observar que todo o projeto, ele está pautado nesse princípio do respeito ao outro. O me respeitar e saber respeitar o outro. E aí nós temos os pilares da educação, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Então, seguindo todos esses pilares aí, com certeza nós vamos ter sucesso, né? Mesmo. E aí, quando a gente fala nessa questão dos pilares da educação, em relação a aprender a conhecer, fazer, ser e conviver, a gente se depara com um grande desafio, né? Que ele está ali presente nas nossas relações diárias, sejam elas na relação que a gente tem na nossa família, com as pessoas que a gente se relaciona dentro da nossa casa, com as nossas relações de amizade, com as nossas relações dentro da escola, mas principalmente pautadas na diferença, que é a questão do ponto de vista. O ponto de vista, hoje em dia, é um dos maiores dificultadores, né, para que a gente tenha essa relação saudável, essa relação respeitando as diferenças. Então, pensando nisso e nessa reflexão, nós vamos colocar para vocês agora um vídeo para que vocês assistam com a gente e em seguida a gente consiga fazer uma reflexão acerca do que está sendo tratado no vídeo. Prestem atenção, acompanhem. Numa cidade da Índia viviam 7 sábios cegos. Como seus conselhos eram sempre excelentes, todas as pessoas que tinham problemas os consultavam. Embora fossem amigos, havia uma certa rivalidade entre eles, que de vez em quando discutiam sobre qual seria o mais sábio. Em uma dessas discussões, um deles se irritou e foi embora. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante montado num elefante imenso. Os cegos jamais haviam tocado nesse animal e correram para a rua ao encontro dele. O primeiro sábio apalpou a barriga do animal e declarou: "Trata-se de um ser gigantesco e muito forte. Seus músculos parecem paredes." "Que bobagem", disse o segundo sábio. "Este animal é pontudo como uma lança, uma arma de guerra", disse outro, tocando a presa do elefante. "Ambos se enganam", disse aquele que apertava a tromba do elefante. "Este animal é idêntico a uma serpente, mas não morde, pois não possui dentes na boca. É uma cobra mansa e macia." "Vocês estão totalmente alucinados", gritou o sábio que mexia nas orelhas do elefante.
Este animal não se parece com nenhum outro. Seus movimentos são ondeantes, como se seu corpo fosse uma cortina enorme. Vejam só, todos vocês estão completamente errados. Irritou-se o sexto sábio tocando a pequena cauda do elefante. Este animal é como uma rocha, com uma cordinha presa no corpo. Posso até me pendurar nele. E assim ficaram horas debatendo, até que o sétimo sábio apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e enganados ao mesmo tempo. Agradeceu ao menino e afirmou: assim os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Que vídeo, né, gente? Que reflexão. E aí, essa parábola hindu, ela traz para a gente várias reflexões, mas a mais importante é que não existe um ponto de vista único, né, Tati? É verdade. Faz a gente pensar muito, né? Em diversas situações. É como vocês falaram, dentro da escola ou fora da escola. Essa questão da verdade absoluta. A quantidade de conflitos que se originam desses pontos de vista, né? É muito conflitante, porque, assim, a interpretação que eu tenho é diferente da interpretação que a Cassandra tem a respeito de algum determinado assunto, Damile. Então, assim, o cuidado que nós devemos ter da gente se colocar, de não menosprezar a interpretação do outro, a opinião do outro, né? E usar da empatia, do diálogo, para tentar mostrar a nossa opinião. Mas nunca essa imposição com autoritarismo, com falta de respeito, com violência. Muitas vezes a gente observa que a necessidade que o ser humano tem de impor com autoridade, né, de ser muito ríspido nas suas colocações. Então, assim, a gente, observando toda essa história, a gente passa a entender que ao tocar, cada um tocou num espaço, cada um sentiu de uma forma, e a gente age muito também pelo que a gente tem de história, de vivência, né? Porque cada um ali foi levando para o que já tinha visto ou imaginado, ou que achou parecido, né? Então, a gente tem que ter essa habilidade e esse cuidado mesmo, de interpretar ou até mesmo de aceitar a opinião do outro sem violência, evitando os conflitos que a gente observa que acontece rotineiramente, às vezes, de uma desnecessária, né? É isso mesmo. E, assim, existe uma fórmula, né, muito boa e muito interessante que fala o seguinte: eu tenho o meu ponto de vista, eu me comunico com o outro, colocando o meu ponto de vista de uma forma não violenta, porque eu posso discordar do outro, mas eu posso me colocar de uma forma, né, de uma forma empática, de uma forma respeitosa. E, acima de tudo, eu também aceito o que o outro traz para mim. Então, quando a gente faz essa junção entre o que eu vejo, o meu ponto de vista, comunico ao outro, né, o que eu estou vendo, o que eu acredito, e o outro comunica a mim de uma forma pacífica, de uma forma positiva, e eu aceito, e ele aceita, aí isso gera um conhecimento e uma aprendizagem. Eu aprendo com ele, o que ele trouxe para mim, né? E ele aprende comigo o que eu levei para ele. Então, isso é uma fórmula importantíssima que a gente deve levar para a vida, né? Isso, é a importância do saber argumentar, né? Isso. Pensar diferente é super normal. E tentar convencer o outro da nossa opinião também é normal, né? Mas a maneira como a gente usa os argumentos é que é essencial. E outra coisa, não existe uma verdade única, né? E então, assim, a gente pode conviver com diversos pontos de vista, diversas verdades, porque é aquilo que você disse antes, né? Eu tenho a minha vivência, eu tenho a minha história, eu tenho a minha cultura familiar, né? Então, claro que a gente existe um código de convivência única, né? Mas esse código, ele traz para a gente uma relação respeitando as diferenças de ideias também, né? E então a gente precisa saber conviver com isso. Isso. Aí só mais um detalhe nesse assunto. Só para deixar aí aquela ideia do vídeo do YouTube, né? Que nós
falamos, já conversamos a respeito, que é o perigo de uma história única, que está disponível aí no YouTube, importantíssimo, né? É muito rico, é importante para os nossos estudantes, é importante para a família, então eu vou deixar aí essa sugestão de assistirem no YouTube esse vídeo, O Perigo de uma História Única. A gente vai deixar aqui nas informações aqui do vídeo o link desses vídeos, tá? O link também do YouTube do vídeo que a gente colocou aqui para que eles possam ver, se eles quiserem ver de uma forma, né, maior no computador deles. E aí a gente vai deixar todos os links para que eles possam acessar. E a gente também deixa lá na plataforma, né? Isso. Em todos os canais possíveis. Isso mesmo. E aí a Tatiana já tinha falado lá na frente, né? Que o tema, atrás, quer dizer, que o tema da educação para a vida desse ano é abordando a cultura de paz e a convivência escolar, né? É um ambiente em que esse tipo de cultura tem que estar mais presente. E quando a gente fala em cultura, não só lá, mas assim, começa-se ali, né, além de ser na nossa casa, um segundo lugar que a gente aprende até essa cultura de paz, uma convivência harmônica é na escola também. E aí a escola, os ambientes que são ambientes que proporcionam para a gente um espaço de educação, de aprendizagem, quando a gente fala em cultura de paz e convivência escolar, a gente não pode esquecer jamais de tocar na questão dos direitos e deveres, né? Para a gente ter uma cultura de paz, uma boa convivência escolar, a gente precisa conhecer, a gente precisa reconhecer e valorizar os direitos e fazer valer, né, os direitos e os deveres. E aí, meninas, a gente está explanando aqui para os meninos a importância da percepção de que, às vezes, o que é o meu direito, e muitas vezes, né, o que é meu direito também é meu dever. Então, a gente selecionou para vocês um artigo, né, de um direito e de um dever, que está lá no regimento interno da Secretaria de Educação, para que vocês consigam perceber que o mesmo direito que vocês, quanto estudantes, têm, também é um dever, né? E aí a questão de ser reconhecido, respeitado na sua dignidade como pessoa humana, considerando a diversidade, sem distinção de raça, etnia, territorialidade, gênero, sexualidade, convicção política, filosófica, religiosa, condições sociais, físicas, intelectuais, sensoriais e comportamentais, olhem como é abrangente, também é um dever que deve ser reconhecido e respeitado no outro. Então, para que a gente tenha o ponto de partida, para que a gente tenha essa convivência harmoniosa, uma cultura de paz no espaço escolar e fora do espaço escolar, é importante que a gente reconheça e valide que nós temos direitos, mas nós também temos deveres. Então, pensando nisso, né, e falando sobre isso, é importante que nós reflitamos, né, que a gente traga essa reflexão sobre quanto que nós estamos nos comprometendo com a nossa responsabilidade em relação aos direitos humanos e à boa convivência. Será que nós temos refletido sobre isso, meninas? Será que os nossos estudantes têm refletido sobre isso? Né? Então, é bem para se pensar, né? E principalmente nesse momento que nós estamos à distância, né? E temos, sim, passado por algumas situações que a gente percebe que os direitos, eles não são valorizados e os deveres não são valorizados, né? A gente percebe algumas ações dentro da nossa própria plataforma, pelas nossas redes sociais, a gente percebe muitas ações que são desrespeitosas, né? Então, é um tema que é tão falado e tão trabalhado na escola, mas ainda assim nós percebemos que isso precisa ser revisto, né? Que a gente precisa bater um papo sobre isso e perceber até onde eu estou atingindo negativamente o meu colega, né? Até onde o meu comentário não tem um efeito positivo na vida dele. Então, são reflexões de um todo, de uma vida inteira. Então, esses momentos, eles são, sim, essenciais dentro da escola, na família. Por isso que a nossa semana ela está recheada de atividades e propostas que envolvem toda a família, não apenas os alunos, os pais, os professores. Estamos todos enganjados nesse projeto. É para que a gente possa fazer mesmo essa reflexão, né? Como que eu estou, né, nesse momento? Será que eu estou ultrapassando os limites, né, do outro? Será que eu estou sendo respeitoso? Será que não? Então, é um momento muito rico e de muita reflexão.
Isso E, assim, outra coisa importante, do início do período do ensino remoto para cá, a gente observa uma evolução muito grande, né, nas relações. Porque nós, enquanto equipe, a gente consegue participar e entrar de alguns meets, né, algumas salas, e hoje a gente já começa a perceber, a gente passou a perceber, na verdade, que existe um cuidado maior no chat, né, nas relações aluno-professor, na maneira de se colocar, na organização do momento de aula. Então, a gente está percebendo uma certa consciência, uma conscientização maior. Uma mudança de atitude, né, dos estudantes, e a gente até parabeniza, mudança muito grande. Porque, inicialmente, estávamos, na verdade, todos perdidos, né? Hoje não, hoje a gente já sabe como caminhar, hoje a gente já sabe como tratar, o que eu posso, quais são os meus direitos e quais são os meus deveres nas relações e no manejo das ferramentas virtuais, né? Isso mesmo. E aí, quando a gente reflete, quando a gente cria espaços, não só de reflexão, mas algumas propostas que geram, né, uma certa aprendizagem, uma certa troca, a gente consegue trazer para a nossa vida a ação, né? A gente começa a agir de acordo com aquilo que a gente refletiu, com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que a gente vivenciou. E aí, essa ação, ela traz para a gente algumas características que são super importantes, né? Para que a gente tenha essa relação saudável nos nossos ambientes relacionais, né? Que é uma das características é ser empático. Então, é uma ação muito positiva que facilita, que melhora as relações, né? Outra atitude, cultivar o autoconhecimento e o autocuidado. Então, quando eu me conheço, quando eu me cuido, eu consigo cuidar do outro, eu consigo conhecer o outro, eu abro essas portas, né, para receber aquilo que o outro me traz também. Aquilo que vocês estavam falando, né, que é muito importante, a gente precisa conhecer e fazer valer os nossos direitos e também cumprir os nossos deveres. Nós somos, né, temos os nossos direitos, mas também temos os nossos deveres e precisamos cumpri-los, né, e respeitá-los. Uma outra atitude que é muito importante para que as relações elas sejam sempre positivas e saudáveis é ter uma comunicação não violenta, né? Que é aquilo que a gente já falou alguns slides atrás, e nós temos falado aqui durante toda essa nossa conversa. A comunicação violenta, a forma como não violenta, a forma como eu falo com o outro, a forma como eu me expresso, como eu ouço o outro também, ela trata das relações, ela faz com que as relações sejam positivas. E ter uma atitude positiva, né, em relação a você e ao outro. Então, sempre se olhar com carinho, sempre se respeitar, olhar para o outro com carinho, com respeito também. Isso facilita muito as relações. A gente sempre fala na questão da aceitação, né? Você já falou aí. A gente precisa se acolher, a gente precisa se aceitar, a gente precisa se reconhecer, para depois a gente oferecer algo a alguém. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Então, à medida que eu me respeito, à medida que eu me amo, à medida que o que eu busco de positividade para minha vida, eu vou conseguir fazer isso por quem está próximo, né? Isso mesmo. Então, é sempre importante mesmo a gente ter empatia, ser altruísta, né? Saber entender e valorizar o mundo que existe dentro de cada um, porque são mundos, eu digo que são mundos, como a gente já falou, são histórias, são dores, são cicatrizes, que muitas vezes são guardadas, não são compartilhadas. Sempre existe uma justificativa para alguma coisa. Então, assim, não que a gente tenha que aceitar, né, aquilo que fazem com a gente precisa tentar compreender para depois agir, que é a importância do diálogo, né? O diálogo constante. E aí é importante a gente falar que a maneira como nós nos expressamos pode abrir ou fechar portas, né? Pode melhorar ou pode dificultar as relações. Então, por isso que é importante nós termos cuidado e atenção sobre todas essas questões que nós acabamos de falar, né? Porque... E a gente pensa, às vezes, a gente quer a mudança no outro, mas a gente precisa entender e aprender
que a mudança ela vem de dentro para fora. Quando eu mudo, o mundo também muda, né? Então, assim, quando eu me olho com carinho, eu consigo passar a mensagem para quem está do lado de fora, que eu não aceito menos que isso, que sejam carinhosos comigo, que sejam respeitosos comigo, porque é a forma como eu estou me relacionando com o outro também. Então, é uma troca, né? Bem, como que nós podemos dizer, recíproca, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, pensando nessas questões, nós vamos falar, então, agora sobre a nossa programação da Semana de Educação para a Vida, que nós preparamos, que está começando hoje, e nós preparamos com muito carinho para vocês. Então, nós vamos ter uma programação bem especial. Alguém gostaria de falar sobre como que vai acontecer, como vai ser a dinâmica? Então, vamos lá. Hoje já está sendo a abertura, né? Nós precisávamos ter esse momento com vocês para explicar o que é a Semana de Educação para a Vida e apresentar as nossas propostas. Vai ser um momento, uma semana muito legal, muito bacana. E aí, na terça-feira, dia 4/5, o que está previsto para esse dia? É um desafio de atividade física com a família. Então, vai ser um momento de interação, pensado pela equipe de educação física do CF5. Não é isso, meninas? Isso. E assim, durante a semana, nós vamos colocar, né, divulgar como vai acontecer a dinâmica, a gente vai colocar no Instagram também, como vai funcionar, a gente vai divulgar nas salas e os detalhes vão estar bem especificados para vocês, tanto na plataforma, quanto no Instagram, a gente vai trazer para vocês todas as informações para vocês não ficarem perdidos, tá? Então, mas aí já adianta para eles, né, Cassandra? Que nesse dia vai ter o desafio de educação física, que é para fazer com a família. E registrar, né? Isso mesmo, os professores de educação física prepararam uma atividade bem legal para vocês, como um desafio. E vocês vão desafiar alguém da família de vocês, ou a família inteira, para fazer essa atividade, esse desafio. E aí vocês podem filmar, tirar foto, enviar lá no Instagram da escola, publicar no Instagram de vocês, ou postar direto no direct da escola e marcar a gente com as hashtags eu me cuido, eu cuido do meu corpo e mente conectados, família cuidando do corpo, a hashtag que vocês quiserem relacionada a esse tema. E vai ser muito legal, vocês vão ver que é uma atividade em família, nesse tempo em que nós estamos isolados, né, muito tempo ali dentro de casa, todo mundo preso, é muito gratificante, é muito prazeroso. Isso. Aí na quarta-feira, vai ser um momento muito legal também, né? Vai ser um momento de festival, abertura do Festival de Desenhos do CF5. Então, vai ser um momento de conversa com o professor conselheiro, ele vai explicar todo o festival, como vai funcionar, vai conversar com vocês a respeito de algumas temáticas extremamente importantes para a convivência harmônica, né? Sempre voltado para essa cultura de paz. Então, vai ter primeiro esse momento com o professor de conversa, de diálogo, e aí ele vai explicar para vocês como funcionará esse festival de desenhos do CF5. Mas eu acho que a Cassandra pode trazer uns detalhezinhos aí, né, Cassandra? Isso mesmo. Olha só, os professores, nós, né, nossa equipe, vai mandar lá no grupo de WhatsApp o link, porque vai ser com o professor conselheiro. Não sei se vocês observaram, mas esse dia aí é um dia que vocês não teriam Meet, né? E aí, por isso que a gente escolheu esse dia, porque vocês precisavam ter essa roda de conversa com o professor, sem que a gente tirasse as aulas do Google Meet. É importante ressaltar para vocês que essa semana, a escola não vai parar para essa semana. Essa semana e esse tema, ele vai ser abordado, como que fala, paralelamente às atividades que vão estar acontecendo normalmente na plataforma, tá? Então, por isso que a gente tá colocando a programação para que vocês se organizem. E por isso que na quarta-feira, foi escolhida a quarta-feira para que vocês tenham esse momento com o professor conselheiro, para que vocês possam conversar sobre o que é uma cultura de paz e não violência, conhecer um pouco sobre o manifesto que foi o que trouxe essa ideia, essa temática para a escola, né? E aí os professores também explicarão o festival, que vai ter premiação, né, entre as turmas, vai ser muito legal, e cada turma vai falar sobre um tema específico desse manifesto, vai ser muito bacana. É importante que vocês participem, hein? A gente quer ver muitos desenhos legais e conhecer, né, esses talentos que vocês têm aí, que a gente não está tendo a possibilidade de conviver, porque estamos no formato remoto. E na quinta-feira, Damile?
Então, na quinta-feira vai ser um momento muito bacana, né? E a gente diria, e eu até digo para vocês, não percam, né? Que vai ser com o nosso professor Billy. Ele dá aula para os nonos anos? Ele dá para... Se não me engano, é oitavos e nonos anos, e a professora Tamata Tia, que está com os sextos e sétimos anos. Então, vai ser um momento muito especial. Isso. Não vou ficar aqui dando spoiler para vocês, não. É mesmo, né? Tá muito bacana. É mesmo. Mas é uma grande oportunidade. São 2 artistas da nossa escola que estão fazendo esse trabalho lindo. Então, vão estar disponíveis no canal do YouTube e no Instagram da escola. E vamos disponibilizar também depois nas salas de PD, né? Isso mesmo. Para que todos tenham acesso, mas não percam. Eles estão muito dedicados, né? Para esse dia aí. E só que para esse dia a gente também vai precisar da devolutiva das famílias. Né? Nós vamos colocar o que eles estão preparando aí para a gente, mas a gente também precisa receber alguma coisa deles. É porque é importante ressaltar, né, Tati, que é uma semana de educação para a vida que engloba toda a comunidade escolar. Então, não existe comunidade escolar sem alunos e família. Exatamente. Então, a nossa programação está aqui, mas está aqui para acontecer junto com vocês. Por isso que a Cassandra falou a questão do festival, né? O tanto que é importante todos participarem. E essas devolutivas que a gente vai solicitando no meio da semana é muito importante para a gente também, para a gente ver o engajamento, a participação de todo mundo. Isso mesmo. E aí, lá na quinta-feira, nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Que é a alimentação saudável em tempos de pandemia. E como que anda a alimentação de vocês, hein? Como que está sendo, porque realmente é muito difícil nessa fase que a gente está tão ansioso, que a gente está preso, conseguir fazer as escolhas saudáveis. Então, é um tema muito importante, né? Então, a educação para a vida, não sei se vocês percebem, mas ela engloba muitos assuntos, né? Então, a gente precisa se educar para várias áreas da nossa vida, para que a gente consiga ter essas relações saudáveis no nosso ambiente, né? E como a pandemia mudou, né? Afetou todas as áreas, inclusive a alimentação, né? Mexeu com tudo. E aí, assim, questão de rotina, questão de horário, questão de seleção de alimentos também, né? A ansiedade faz com que a gente se alimente também de uma outra forma, a questão hormonal. Então, assim, precisamos estar atentos e a gente vai tentar trazer algumas dicas nesse dia aí para melhorar, né, a alimentação. E para fechar no sábado, o que a gente vai fazer? Conta aí, Damile. Então, no sábado nós temos no canal do YouTube, né, uma conversa sobre etiqueta no ambiente da aula virtual, né? É um tema que a gente... Ele é sempre necessário estar sendo revisto e revisitado, né? Mas nós traremos muitas dicas para vocês, algumas situações que não são muito legais, que a gente vê acontecendo, né? E aí a gente acompanha, porque muitos vídeos chegam para a gente, né? Pelo WhatsApp, de algumas gafes muito engraçadas, mas muito sérias. Então, é um assunto muito pertinente a esse momento que nós estamos vivendo, né? Então, não percam no canal do YouTube, no sábado letivo. Isso mesmo, vai ser pela nossa equipe. A nossa equipe que vai estar responsável por falar nisso. A gente adora falar sobre esses assuntos, né, meninas? Bem, pessoal, então essa é a programação da semana que nós vamos ter. Espero que vocês tenham gostado. Foi preparado com muito carinho. Nós ressaltamos que não vai se cessar nesse dia, né? No sábado, nós vamos dar continuidade aos trabalhos específicos, com temas específicos, mas sempre voltado para a educação para a vida, né? Que a gente precisa realmente aprender a conviver, a ser, né? A se relacionar com o outro e trazer um ambiente saudável para a nossa vida e para o outro também. Tá? Nós nos colocamos à disposição de vocês, os nossos canais, mais uma vez, nós compartilhamos com vocês, seja pelo direct do Instagram, lá no CF5 Sobradinho, ou pelos nossos WhatsApp, nós temos aí o número, né, da Damile, da Tatiane e o meu, e nós esperamos mesmo que vocês aproveitem muito essa semana, porque foi preparado com muito carinho, tá bom? Não é isso, meninas? Então é isso, né? Gente. Muito obrigada, e a gente conta com a participação de todos vocês. É isso mesmo, muito obrigada a todos e vem com a gente para essa semana aí que vai ser muito bacana. E não esqueçam de estar sempre marcando a gente nas redes sociais, dando as devolutivas pelas salas de PD. Vamos com a gente que vai ser muito bacana, viu? Grande abraço.
Vai ser show, meninas. Tchau, pessoal. Até a próxima, a gente vai se vendo.